Um grupo de turistas ficou preso no subsolo das cavernas do Grand Canyon. O país tem um novo monumento nacional, chamado Pegadas Ancestrais do Grand Canyon. No coração de uma das maravilhas naturais mais icônicas do mundo, estão descobertas tão profundas que causam impacto na comunidade científica e capturam a imaginação coletiva do mundo inteiro. Mas esta não é apenas outra história de maravilhas geológicas. Não, o que se esconde sob a superfície do Grand Canyon é uma revelação que desafia tudo o que pensávamos saber sobre o nosso planeta. Que segredos antigos estão escondidos sob as camadas do Grand Canyon e como a revelação dessa descoberta mudará nossa compreensão do mundo natural. Junte-se a nós nesta aventura enquanto exploramos as descobertas do Grand Canyon que aterrorizam o mundo. Número 20. Pegadas fósseis antigas. É verdadeiramente cativante sempre que novos fósseis são desenterrados. Cada descoberta é como uma peça de quebra-cabeça que ajuda a ciência a avançar, proporcionando uma melhor compreensão de como nosso mundo mudou ao longo do tempo. Mas há algo extra especial sobre fósseis que congelam um momento na história. Tome como exemplo o que aconteceu em 2016, quando parte de um penhasco do Grand Canyon desmoronou. Alan Creel, um geólogo da Noruega que estava visitando a Universidade de Nevada como professor, decidiu explorar as rochas que haviam caído. E adivinhe o que ele encontrou? Durante uma caminhada com seus alunos pelo majestoso Grand Canyon, Creel notou alguns fósseis peculiares embutidos nas rochas caídas. Ele tirou algumas fotos e as compartilhou com outros cientistas. Acontece que esses fósseis eram as pegadas de duas criaturas antigas que caminhavam por uma duna de areia há impressionantes 313 milhões de anos. Suas pegadas ficaram presas na areia, que com o tempo se transformou no que agora chamamos de Grand Canyon. Essas pegadas ficaram escondidas na rocha por milhões e milhões de anos, até que a Terra decidiu mexer um pouco as coisas. Agora, essas pegadas antigas são como uma mensagem secreta do passado, contando-nos uma pequena parte de sua história. Atualmente, esses fósseis são os rastros de animais mais antigos encontrados no Parque Nacional, mas quem sabe quais outras surpresas estão esperando para ser descobertas naquela paisagem incrível. Número 19. Caverna das Cúpulas. É uma caverna incrível situada na borda da Horseshoe Mesa, não muito longe da borda sul do Grand Canyon. Está a cerca de 5,6 km de descida a partir daí. Se você estiver se sentindo aventureiro, pode passar um dia inteiro caminhando até a caverna, explorando o que há dentro e depois subindo de volta. A caverna fica no lado oeste da mesa, a cerca de 20 minutos de carro ao norte da área de camping. A trilha que leva à entrada desce da borda da mesa e é bastante clara. Uma vez dentro, há uma passagem principal que se estende sob a mesa e algumas passagens laterais que se ramificam em ângulos retos. A maioria das passagens principais são espaçosas o suficiente para caminhar, mas também há espaços menores para rastejar, para aqueles que se sentem mais aventureiros. Certifique-se de olhar para cima e admirar as cúpulas que formam o teto da caverna. Fique atento aos escritos antigos no teto da passagem principal, deixados por exploradores e fotógrafos que visitaram a caverna no passado. Se você olhar de perto, verá que os escritos mais antigos parecem ter sido feitos com cuidado, quase como arte, enquanto os mais novos podem parecer grafites. É importante estar em grupo e não se afastar sozinho, especialmente à noite, ou você pode acabar preso no fundo do Grand Canyon. Número 18. Arte rupestre antiga. Ao navegar pelas águas sinuosas do Rio Colorado através do Grand Canyon, fique atento aos vestígios de civilizações antigas gravados nas paredes do cânion. Esses sinais reveladores de vida passada incluem notáveis artefatos rupestres criados pelos antigos Puebloans, que chamavam o sudoeste americano de lar há cerca de 800 a 1200 anos. Evidências dessas comunidades antigas estão espalhadas por todo o cânion, com mais de 43 mil sítios descobertos até agora e mais ainda esperando para serem desenterrados. Esses sítios oferecem vislumbres das vidas daqueles que prosperaram nesta paisagem acidentada, frequentemente revelando restos de suas habitações, fragmentos de cerâmica e cativantes artefatos rupestres. Falando em arte rupestre, o Grand Canyon possui alguns exemplos verdadeiramente cativantes. Petroglifes e pictógrafos encontrados tanto no corredor principal quanto nos cânions laterais estão entre as formas mais antigas de expressão escrita conhecidas pela humanidade. Petroglifes são criados esculpindo cuidadosamente a superfície da rocha para revelar designs intrincados, enquanto pictógrafos são pintados diretamente na rocha. Essas coleções de arte rupestre, muitas vezes referidas como painéis,
estão repletas de símbolos e imagens misteriosas que nos deixam a questionar sobre seu significado. Cada painel conta uma história do passado, oferecendo um vislumbre fascinante das crenças, cultura e vidas diárias das pessoas antigas que um dia chamaram o Grand Canyon de lar. Número 17. A grande inconformidade. Nas profundezas do Grand Canyon, há um fenômeno misterioso conhecido como a Grande Inconformidade, uma das descobertas mais desconcertantes da história do cânion. Imagine isso. Em meio às camadas de rocha que contam a história de milhões de anos, há uma lacuna colossal, como se 1 bilhão de anos da história da Terra simplesmente tivesse desaparecido no ar. Então, como essa lacuna incrível surgiu? Bem, os cientistas têm algumas teorias, mas nenhuma delas pode explicar completamente o mistério. Uma ideia sugere que, durante um período conhecido como Terra Bola de Neve, quando geleiras cobriam grande parte do planeta, a superfície entre o arenito tapiades e as rochas metamórficas do desfiladeiro de granito foi muito alterada. À medida que as geleiras se moviam, elas varreram camadas de sedimento, deixando para trás esse buraco na história geológica. Outra possibilidade é que as rochas simplesmente não se formaram durante esse tempo nas áreas onde a grande inconformidade existe. Mas a verdade permanece elusiva, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Apesar de nossos melhores esforços, a grande inconformidade do Grand Canyon continua a desafiar explicações, lembrando-nos dos inúmeros mistérios que ainda aguardam ser desvendados nas paisagens antigas da Terra. Número 16. Depósitos de urânio. O Grand Canyon tem um significado profundo para pelo menos 11 tribos nativo-americanas, servindo como uma pátria espiritual e cultural. Apesar de seu status sagrado, o Canyon enfrenta uma ameaça preocupante: a contaminação por urânio. Fora dos limites do parque, inúmeras minas de urânio e centenas de reivindicações de mineração pontilham a paisagem, representando um sério risco para a preservação do Canyon. Depósitos de urânio estão profundos nas camadas de arenito, siltito e argilito, particularmente em formações geológicas chamadas tubos de brecha. Esses depósitos atraem mineradores desde a década de 1870, com a mineração de urânio perto do Grand Canyon começando na década de 1950. Ao longo dos anos, várias minas de urânio operaram perto do parque, incluindo a ativa Mina Canyon, agora renomeada para Mina Pinyon Plain, considerada a mina de urânio de maior grau nos Estados Unidos. Essa mina ameaça as nascentes dentro do Grand Canyon, fontes de água cruciais para a tribo Havasupai, cuja reserva fica profundamente dentro do Canyon. Apesar dos esforços de vários grupos, incluindo pescadores, governos locais, caçadores e comunidades nativas, para garantir uma proibição temporária da mineração, a ameaça persiste. A tribo Havasupai, em particular, preocupa-se com a possível poluição de seu riacho alimentado por nascentes, vital para suas necessidades diárias e práticas culturais. Em 2012, uma proibição de 20 anos para a mineração de urânio foi iniciada em terras públicas circundantes, proporcionando alívio temporário. Quase 600 reivindicações de mineração permaneciam ativas em maio de 2022, sinalizando desafios contínuos. Os esforços do Congresso para proibir permanentemente novas operações de mineração enfrentam obstáculos, destacando a delicada balança entre interesses econômicos e preservação ambiental e cultural. Número 15. Figurinhas de galho dividido. Algumas descobertas notáveis foram feitas nas profundezas das cavernas do Grand Canyon. Entre elas estão as antigas figurinhas de galho dividido, que são incrivelmente antigas, realmente antigas. Essas figurinhas foram confeccionadas a partir de galhos únicos, daí o nome, dobrando e torcendo galhos de salgueiro em formas intrincadas que lembram animais. Essas fascinantes figurinhas vêm em vários designs, mas as mais comuns encontradas por todo o Grand Canyon são em forma de cervos ou carneiros selvagens. Às vezes, elas até lembram lanças. Imagine tropeçar nesses antigos brinquedos ou peças de arte. Elas foram encontradas em 15 cavernas diferentes na região e foram datadas entre 2.000 a 4.000 anos de idade. Mas a história não termina aí. Figurinhas de galho dividido semelhantes foram descobertas em muitas outras partes do oeste dos Estados Unidos, cada uma com seu próprio estilo único de enrolar e dobrar. A datação por radiocarbono sugere que essas figurinhas foram feitas em toda a região por pelo menos 1.700 anos. Essas figurinhas nos oferecem um vislumbre da vida das pessoas que habitaram essas terras. Eram simplesmente brinquedos para brincadeiras infantis, peças intrincadas de arte ou talvez usadas em cerimônias religiosas. O mistério em torno de seu propósito acrescenta ao seu fascínio, convidando-nos a ponderar sobre os antigos modos de vida no Grand Canyon e além. Número 14. O Hotel na Caverna.
uma estadia no Grand Canyon Cavern Hotel, no Arizona, é qualquer coisa menos comum. Esqueça os habituais quartos de hotel sem graça. Este lugar oferece uma experiência como nenhuma outra. Eles se orgulham de ter o maior, mais profundo, mais escuro e mais silencioso quarto de motel do mundo, e podem estar certos. Imagine isso. Uma suíte com mais de 65 milhões de anos, situada a 220 pés abaixo da superfície da Terra. Este quarto está localizado na maior caverna seca dos Estados Unidos, e se você reservá-lo, terá a caverna inteira só para você. Essas cavernas foram formadas há milhões de anos a partir do calcário, quando o Grand Canyon estava submerso sob um mar antigo. Hoje, elas permanecem como prova da antiga história da Terra. Originalmente uma parada popular na antiga Rota 66, as cavernas foram projetadas para ser uma atração turística. Os visitantes podem fazer passeios guiados pela caverna subterrânea e até passar a noite neste cenário único. Portanto, quer você seja um entusiasta da história, um aventureiro ou apenas alguém em busca de uma experiência verdadeiramente inesquecível, o Grand Canyon Cavern Hotel oferece uma oportunidade única de dormir cercado por maravilhas antigas nas profundezas da Terra. Número 13. O Monstro de Mogollon. Uma das histórias mais cativantes que você provavelmente já ouviu sobre o Grand Canyon envolve o misterioso Monstro de Mogollon, também conhecido como o Pé Grande do Arizona. Disse que essas criaturas vagam pelas densas florestas ao longo da Mogollon Rim, uma falésia imponente de 2.000 pés de altura, que se estende do condado de Yavapai, no norte, até a fronteira com o Novo México. O primeiro avistamento desse monstro semelhante a um macaco perto do Grand Canyon remonta a 1903. Ingvald Walter Stevens, um explorador corajoso, encontrou a criatura e a descreveu como um humanoide grande e peludo, com força incrível, agilidade e habilidade para se mover furtivamente pela mata acidentada do cânion. Até mesmo Don Davis, um criptozoologista dedicado, acreditava na existência do monstro de Mogollon. Sua convicção veio de um encontro arrepiante durante uma viagem de escoteiros perto de Payson, em meados da década de 1940. Davis afirmou ter se deparado com uma criatura imponente, com pelos desgrenhados, olhos inexpressivos e emitindo um odor fétido, semelhante à carne podre. Segundo relatos, essa criatura aterrorizante tem mais de 7 pés de altura, anda ereta, ostenta garras de 2 polegadas e emite sons estranhos, parecidos com o grito de uma mulher. Enquanto alguns descartam esses avistamentos como trotes ou identificações errôneas de ursos grandes, outros permanecem convencidos da existência do monstro. Seja fato ou ficção, encontrar o monstro de Mogollon na Mogollon Rim é uma possibilidade de arrepiar a espinha. Número 12. A tribo Havasupai. A tribo indígena americana Havasupai reside no Grand Canyon há mais de 800 anos. Em sua língua, Havasu significa água azul esverdeada, enquanto Pai significa pessoas. Originalmente, essa tribo falante de Yuman habitava o Havasu Canyon e reivindicava uma área tão vasta quanto Delaware. Abrangendo 6.500 km², o governo federal os obrigou a ceder todas as suas terras, exceto 2 km², quando o Grand Canyon foi designado um parque nacional. Isso deixou os Havasupai em uma situação difícil, pois frequentemente entravam em conflito com o Serviço Nacional de Parques sobre o uso da terra ao longo do século XX. Apesar desses desafios, a tribo perseverou, navegando pelo sistema jurídico dos Estados Unidos para recuperar uma parte significativa de suas terras ancestrais. Através do Grand Canyon National Park Enlargement Act de 1975, eles conseguiram recuperar aproximadamente 750 km² para se sustentar. Os Havasupai abraçaram o turismo. Visitantes que desejam entrar em suas terras devem pagar uma taxa e arranjar acomodações, seja no alojamento da tribo ou no acampamento. Através do turismo, os Havasupai encontraram uma maneira de manter seu patrimônio cultural e sustento econômico em meio às paisagens deslumbrantes do Grand Canyon. Número 11. Preguiças gigantes. Você pode pensar nas preguiças como criaturas fofas e adoráveis, frequentemente retratadas em ilustrações em cartões e roupas de bebê. Mas esqueça tudo isso por um momento porque estamos prestes a explorar um mundo completamente diferente de preguiças, bem distante de serem apenas fofas e sonolentas. Há cerca de 5 milhões de anos, existia um tipo único de preguiça na América do Sul conhecido como megatério. Essas preguiças gigantes eram tudo menos pequenas e adoráveis. Na verdade, eram colossais carnívoras, pesando até 4 toneladas e atingindo tamanhos comparáveis aos dos elefantes. E, acredite, elas andavam sobre suas patas traseiras, tornando-se os maiores mamíferos bípede de andar ereto que já existiram. Embora não fossem estritamente carnívoras,
É provável que o megatério caçasse outros animais além de coletar alimentos ao seu redor. Mas não era apenas ao sul da América que essas preguiças gigantes habitavam. Evidências sugerem que preguiças terrestres ligeiramente menores vagavam pelo Grand Canyon durante a última era glacial. Naquela época, o Grand Canyon era um ambiente fresco, úmido e exuberante, repleto de vegetação, um habitat perfeito para herbívoros maciços como as preguiças terrestres de Shasta. Arqueólogos descobriram seus crânios em cavernas, juntamente com pedaços de pele e até mesmo, acredite ou não, esterco de preguiça que ainda fede após milhares de anos. Graças às condições secas e estáveis dessas cavernas, esses vestígios de preguiças permaneceram notavelmente bem preservados por até 11.000 anos. É um vislumbre estranho e fascinante do mundo antigo dessas criaturas maiores que a vida que um dia vagaram pela Terra. Número 10. Corpos escondidos. Em 2021, uma descoberta surpreendente abalou o Grand Canyon quando um corpo foi encontrado aproximadamente 440 pés abaixo da borda em Yavapai Point. O falecido foi identificado como um homem húngaro de 45 anos, chamado Gabor Biri Tonga. Sua família havia relatado seu desaparecimento à polícia de Las Vegas, o que desencadeou um extenso esforço de busca. Enquanto as autoridades vasculhavam a área, encontraram o carro e os pertences de Tonga no centro de visitantes do parque. Uma investigação mais aprofundada levou à descoberta sombria de seu corpo, posicionado a 131 metros abaixo da borda do cânion. A busca tomou um rumo inesperado quando outro corpo foi encontrado nas proximidades. Esta segunda vítima foi identificada como Scott Walsh, que havia sido visto pela última vez desembarcando de um ônibus de transporte na borda sul do parque em 2015. Seu corpo foi localizado a quase 5 quilômetros de distância, camuflado pelos arredores e posicionado de uma forma que o tornava quase indistinguível. A natureza desconcertante dessas descobertas levantou questões sobre por que os corpos permaneceram não descobertos por tanto tempo. Uma revelação esclareceu o mistério. O Grand Canyon é frequentemente comparado a um bolo em camadas de história geológica, com suas formações rochosas empilhadas ordenadamente ao longo de milhões de anos. Escondido em suas profundezas está um espaço significativo entre as rochas, ocultando muitos segredos dos olhos humanos. Descobertas recentes começaram a desvendar esse espaço misterioso, fornecendo insights sobre por que descobertas inesperadas continuam a ocorrer dentro dos limites do cânion. Número 9. Pseudoscorpiões. Entre 2005 e 2007, pesquisadores estavam conduzindo estudos em uma caverna localizada na parte norte do Grand Canyon. Durante a exploração, eles se depararam com algumas criaturas que pareciam escorpiões. Essas criaturas pareciam ser novas espécies ou, pelo menos, não documentadas até então. Foram necessários mais 7 anos de investigação minuciosa para confirmar que, de fato, eram uma nova espécie. Essas criaturas não eram escorpiões típicos, eram pseudoscorpiões. Apesar de sua aparência semelhante à dos escorpiões, eles não possuíam a característica cauda com um ferrão venenoso. Suas partes venenosas estavam localizadas nas pinças. Esses pseudoscorpiões que habitam as cavernas eram exclusivamente adaptados à escuridão, a ponto de não possuírem olhos. É um pouco assustador pensar em criaturas pequenas espreitando no escuro, confiando em seus outros sentidos para navegar pelo ambiente. Apesar de seu pequeno tamanho, medindo apenas cerca de 2 polegadas de comprimento, encontrar uma dessas criaturas em uma caverna escura ainda pode ser um pouco perturbador. Afinal, você não gostaria de pisar em uma acidentalmente. Número 8. Arenito de Coconino. Nomeado após o condado de Coconino, no Arizona, onde é mais encontrado, é uma formação rochosa com uma história fascinante. Composto principalmente de grãos de quartzo, conhecidos por sua durabilidade, resiste melhor ao tempo e às intempéries do que muitos outros minerais. A espessura do arenito de Coconino varia em diferentes partes do Grand Canyon. No oeste, tem cerca de 20 metros de espessura, enquanto no meio se estende por mais de 138 metros, afinando para apenas 17 metros no leste. Ele repousa sobre o calcário de Caibá ou a formação torovial. Este arenito, que varia em cor de bege a branco, contém uma abundância de características bem preservadas, como marcas de ondulação, manchas de chuva e trilhas fósseis, todas indicando suas origens em depósitos eólicos há cerca de 275 milhões de anos. O que o torna verdadeiramente intrigante é a ausência de ossos, mas a abundância de trilhas deixadas por répteis e insetos. Essas trilhas, com seus nomes únicos, fornecem pistas sobre as criaturas antigas que uma vez vagaram pela área. Por exemplo,
As pegadas de um pequeno animal conhecido como chus foram descobertas, oferecendo um vislumbre dos antigos habitantes dessa região. Número 7. O sapo leopardo de Chiricahua, conhecido por seu padrão distinto de manchas que lembram as de um leopardo, habita várias regiões do sudoeste dos Estados Unidos, incluindo o Grand Canyon. Foi identificado pela primeira vez nas montanhas Chiricahua, no Arizona, no final dos anos 1800. Hoje, essa espécie de sapo enfrenta a ameaça de extinção devido a múltiplos fatores. Sua população está em declínio à medida que as fontes de água diminuem e as secas se tornam mais frequentes. O habitat natural do sapo está sob ataque, com uma infecção fúngica devastando lagos, nascentes e outros ambientes de água doce. Outrora amplamente distribuído pela região, o sapo leopardo de Chiricahua está agora ausente de 80% de seus antigos habitats. Embora o desaparecimento desse pequeno sapo verde e manchado possa não parecer alarmante por si só, ele sinaliza uma tendência preocupante para o futuro da biodiversidade. A perda de uma espécie tão vital pode ter consequências de longo alcance para os ecossistemas e toda a vida na Terra. Número 6. As ruínas de Tusayan. Quando você pensa no Grand Canyon, provavelmente imagina suas impressionantes formações rochosas e sua inspiradora beleza natural. Mas o que muitos podem não perceber é que pessoas viveram dentro e ao redor do Grand Canyon por milhares de anos, possivelmente há 12 mil anos. Ao longo da história, vários grupos de pessoas fizeram suas casas na região, alguns ficando por períodos prolongados, enquanto outros apenas passaram por ela. Um notável sítio arqueológico dentro do Parque Nacional do Grand Canyon são as ruínas de Tusayan. Este antigo sítio indígena pueblo, datado de 800 anos, é considerado uma das descobertas arqueológicas mais significativas do Arizona. As ruínas apresentam um modesto pueblo em forma de U, completo com espaços de convivência, áreas de armazenamento e uma sala cerimonial sagrada. Estudos de anéis de árvores sugerem que as pessoas habitaram este local por aproximadamente 20 anos, começando por volta do ano de 1185. Localizadas ao longo da Arizona State Route 64, conhecida como Desertville Drive, apenas 2 km a oeste da Desertville Vachotover, as ruínas de Tusayan foram escavadas pela primeira vez em 1930. Trabalhos de manutenção subsequentes ocorreram entre 1948 e 1965, demonstrando esforços contínuos para preservar esta importante peça da história. O que torna as ruínas de Tusayan particularmente intrigantes é que elas oferecem insights sobre como uma cultura Pueblo II isolada persistiu no período Pueblo III. Este período de transição fornece pistas valiosas sobre as mudanças culturais e sociais que ocorreram ao longo do tempo. Número 5. O guepardo americano. Durante a última era glacial, o Grand Canyon fervilhava de vida. Apesar das temperaturas frias em outras regiões, esta área possuía um clima ameno, criando um ambiente verdejante e abundante em vida vegetal. Isso atraía numerosos herbívoros que pastavam na paisagem exuberante. Onde havia herbívoros, também havia predadores à espreita, prontos para atacar suas presas desprevenidas. Um desses predadores era o agora extinto guepardo americano. Esses formidáveis grandes felinos vagavam pela paisagem durante a era do Pleistoceno, mas infelizmente desapareceram da superfície da Terra. Recentemente, cientistas que revisitavam ossos encontrados nas cavernas do Grand Canyon fizeram uma descoberta surpreendente. Inicialmente rotulados como pertencentes a pumas, um exame mais aprofundado revelou que esses ossos pertenciam a guepardos americanos. Curiosamente, parece que esses guepardos não encontraram seu fim dentro das cavernas. Em vez disso, é provável que tenham perecido em outro lugar e seus restos foram arrastados para as cavernas por animais necrófagos. É um vislumbre fascinante do antigo ecossistema do Grand Canyon, onde predadores e presas vagavam em abundância, deixando pistas de sua existência para nós desvendarmos. Número 4. Uma civilização subterrânea, profundamente dentro do Grand Canyon. Os índios Hopi veem mais do que apenas penhascos imponentes e rios sinuosos. Eles o veem como um portal espiritual para outro reino. Em 2016, mais de 6 milhões de visitantes foram atraídos por esta maravilha natural, cativados por sua majestosa beleza e misterioso apelo. Em meio ao cenário inspirador, há um conto peculiar que sugere a possibilidade de uma civilização subterrânea. Em 5 de abril de 1909, o Arizona Gazette publicou um artigo que despertou a curiosidade em todo o país. De acordo com o Gazette, 2 arqueólogos do Instituto Smithsonian, os professores Jordan e Kincaid, descobriram uma rede de túneis sob o Joyride Canyon.
Eles afirmaram ter encontrado artefatos egípcios datados de cerca de 1250 a.C., da era do faraó Ramsés II. Se verdadeiro, essa descoberta desafiaria a noção de que os antigos puebloans foram os primeiros habitantes do cânion, sugerindo que os egípcios os precederam. O ceticismo rapidamente surgiu em relação à validade da história. Muitos consideraram isso apenas sensacionalismo, um conto fabricado pelo Arizona Gazette para aumentar as vendas de jornais em um dia de notícias lentas. Apesar do ceticismo, a história persiste como um lembrete da fascinação duradoura com os mistérios ocultos nas profundezas do Grand Canyon. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. No coração do Grand Canyon, onde os raios do sol dançam nas rochas antigas, uma equipe de exploradores destemidos embarcou em uma jornada única. Sua missão: desvendar os mistérios ocultos nas profundezas do Canyon. Liderados pela renomada arqueóloga doutora Amélia Rivers, eles se aventuraram na rede de penhascos imponentes e caminhos sinuosos. À medida que se aprofundavam, o ar se enchia de antecipação e excitação. De repente, em meio aos ecos de seus passos, eles tropeçaram em uma caverna envolta em sombras. Dentro, descobriram uma relíquia de poder inimaginável, um artefato antigo pulsando com energia de outro mundo. Compartilhe suas opiniões sobre essa incrível descoberta conosco nos comentários. Número 3. O Templo de Vishu. O Templo de Vishu se ergue a uma elevação de 7.533 pés dentro do Parque Nacional do Grand Canyon, no Arizona. Seu nome, de forma um tanto inesperada, homenageia a divindade hindu Vishu, conhecida como o Redentor do Universo. Este título distinto foi concedido ao cume por Clarence Dutton em 1880, marcando o início de uma tradição de nomear montanhas no Grand Canyon com nomes de deuses mitológicos. Dutton foi inspirado a nomear a montanha como Templo de Vishu devido à sua notável semelhança com uma pagoda. Apesar da escolha aparentemente inadequada do nome, a composição geológica do cume adiciona ao seu encanto. Composto pelo icônico arenito coconino vermelho e coberto com calcário caibá, o Templo de Vishu apresenta uma vista majestosa dentro do canyon. Dependendo da perspectiva, o Templo de Vishu pode se assemelhar a uma pirâmide natural ou até mesmo evocar a imagem de uma pagoda, aumentando seu mistério e charme. Número 2. Descobertas arqueológicas. O Grand Canyon não é apenas uma maravilha da história geológica, é um tesouro da civilização humana, revelando insights sobre o nosso passado como nenhum outro lugar na Terra. Em 2008, arqueólogos embarcaram em uma jornada de escavação ao longo do rio Colorado, desenterrando segredos enterrados sob o terreno acidentado do Canyon. Durante 3 anos, esses exploradores intrépidos meticulosamente descobriram evidências de habitação humana que abrangem 3.500 anos. Foi uma jornada através do tempo, revelando vestígios deixados por 6 grupos distintos de pessoas que uma vez chamaram o Grand Canyon de lar. Mas o Canyon não é apenas uma janela para o nosso passado, é um símbolo da grande variedade de vida que se desenrolou em nosso planeta. Cada camada de sedimento, cada artefato descoberto conta uma história não apenas da história humana, mas também do mundo natural que moldou e foi moldado por ela. Número 1. Escherichia coli. Comumente conhecida como E. coli, a Escherichia coli é uma bactéria que existe em vários ambientes, incluindo alimentos, os intestinos de humanos e animais e o ambiente em geral. Elas pertencem a um grupo diversificado de bactérias, e embora a maioria das cepas sejam inofensivas, algumas podem representar sérios riscos à saúde. Certas cepas podem causar infecções do trato urinário, pneumonia, doenças respiratórias ou problemas gastrointestinais, como diarreia. Em agosto de 2023, um relatório de notícias destacou a descoberta de bactérias E. coli na água perto do Phantom Ranch, a única hospedaria no fundo do Grand Canyon. A presença de E. coli na água indica a presença de contaminação fecal, levantando preocupações sobre a segurança da água. Encontrar E. coli em qualquer lugar é indesejável, mas é especialmente preocupante encontrá-la em fontes de água, dado o risco de doenças transmitidas pela água. Ferver a água obtida de poças ou fontes naturais é uma precaução simples para garantir sua segurança para consumo, particularmente em locais remotos como o Grand Canyon, onde a qualidade da água pode ser incerta. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.